bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Estamos dando início à nossa TV Ágape, a TV da sua família. Que prazer ter você aí conosco, você que está no outro lado aí no seu celular, na sua TV, não importa. A TV Ágape começou, fica com a gente até o final. Pensa num programa bom. O programa de hoje está uma bênção. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais vidas a gente alcança. Aqui do lado, aqui do lado tem um bate-papo, um chat. Vai lá interagir, o pessoal está conosco interagindo ali. Mas enfim, iniciamos a TV Ágape. Não sai daí que Deus vai fazer muita coisa boa. Vamos para o primeiro quadro? Bom, meus amigos, esse é o nosso quadro onde nós começamos a apresentar a cosmovisão cristã e acontecimentos que têm acontecido no nosso dia a dia, durante a nossa semana, na nossa sociedade, no mundo todo no geral. E essa semana eu quero falar com vocês sobre um assunto que está muito em alta nas mídias, que foi o terremoto que aconteceu lá na Indonésia, um terremoto de 5,1 na escala, um terremoto muito forte. E os vídeos que estão na internet são extremamente assustadores. E ele levantou alguns debates dentro daquilo que a gente chama de escatologia cristã. As pessoas começaram a ficar preocupadas se isso já era, sim, alguns sinais do fim dos tempos. Então eu queria falar com vocês que a Bíblia relata situações assim. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, especificamente no versículo 8, ele vai falar de algo que aconteceria, que se chama o princípio das dores. O que Jesus quis dizer? São sinais que precederiam o fim dos tempos. Como ele faz uma analogia à mulher grávida, princípio das dores, ele quer dizer como se fossem as contrações. Como a contração ela começa com períodos maiores e vai ficando menor os períodos até ela ficar ritmada, assim seriam os sinais que antecederiam a volta de Jesus. Teriam sinais de muito e muito tempo, mas logo depois nós teríamos sinais mais perto e mais constantes. As interpretações para nós, ele vai falar claramente sobre um período de sofrimento. O princípio das dores vai se referir ao período de sofrimento e tribulação para a humanidade. E Jesus vai nos falar que eles seriam marcados por eventos como guerras, fomes, terremotos e perseguições. Na visão bíblica, esses eventos são considerados sinais dos fins dos tempos e também um apontamento para a vinda do Senhor Jesus. Nós vemos que essa passagem ela não serve apenas como uma advertência, mas ela também vem como esperança para nós, para nos incentivar a permanecer firmes e fiéis no Senhor nos tempos difíceis. E também nos dá uma esperança muito boa de entender que a volta de Jesus é cada vez mais próxima e também a nossa vida eterna compartilhada com Cristo Jesus. O contexto que a expressão vai aparecer é o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Essa passagem faz parte de um discurso maior, onde Jesus ele fala sobre os sinais do fim dos tempos, que também inclui outras passagens relevantes. Mateus 24, no versículo 21 e 22, vai falar o seguinte: haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados para aqueles dias. O princípio das dores, ele nos lembra e nos remete àquilo que o Senhor nos fala sobre os fins dos tempos e aquilo que Jesus vai fazer por cada um de nós. Quando nós vemos notícias, como nós temos visto nos jornais, terremotos, rumores de guerras, pessoas se levantando contra a nação de Israel, isso é um apontamento de que aquilo que sinaliza a volta de Jesus está começando a ficar mais evidente, mais constante e mais perto. Para nós cristãos, não é uma palavra que vai nos trazer medo, mas ela irá nos encher de esperança, porque Jesus está voltando. Então eu te convido a estudar mais na palavra, para que quando você ouvir terremotos, rumores de guerras, pandemias, você não fique temeroso, pois se você é um cristão, você crê que Jesus Cristo ele é rei e que ele virá governar, para nós isso é só um adiantamento da promessa vindoura da vida eterna nas moradias celestes. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, pastor Zilton, pelo seu quadro. Pastor Zilton é fera. Meus irmãos, não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. E nós já temos um outro quadro aqui, o quadro da irmã Adra, que por sinal também hoje está especial. Adra,
Qual que é o quadro de hoje? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para mais um quadro de A Mulher de Provérbios. E hoje nós vamos ler apenas o versículo 19, que fala assim: a mulher virtuosa, suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Peraí, que às vezes você não entendeu nada e eu vou te explicar o que esse versículo quer dizer e como que você pode aplicar ele hoje em dia e ser uma mulher virtuosa, como esse versículo aqui nos orienta. O operar, o tear, né, fazer tecidos, costurar, naquela época bíblica, era uma atividade de extrema importância na sociedade. E quando a Bíblia diz que os dedos da mulher, eles manejavam ali a roca, quer dizer que eles fiavam, ela tecia. Quer dizer que ela usava as mãos dela para fazer algo de utilidade para aquela sociedade. Em outras palavras, a mulher virtuosa naquele tempo, ela usava habilidades que Deus dava para ela e agregava valor à sua família. Inclusive, fiar, né, tecer ali, poderia ser usado como uma atividade de sustento para o lar. Então, o que isso está querendo nos ensinar? Porque às vezes nós falamos assim, mas eu não costuro, eu não tenho essa habilidade com a mão. Mas vamos entender o que a Bíblia está querendo dizer por trás disso. A palavra lá em Provérbios 10, 4 fala assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Talvez você já tenha até entendido o que eu vou tentar dizer para você. Quando nós usamos as nossas mãos a favor de Deus, a favor da nossa casa, a favor do sustento que vem para a nossa casa, nós podemos engrandecer a nossa vida financeira. Não vou dizer que você vai ficar milionário, bilionário, não é isso. Mas você pode trazer prosperidade para o seu lar, usando os talentos e os dons que Deus te deu com as suas próprias mãos. Mas, Adrila, a mulher não foi chamada só para cuidar de filhos, para ficar em casa? Olha, infelizmente, hoje nós precisamos trabalhar, né? Hoje é uma necessidade. Mas uma vez que nós fomos chamadas para trabalhar, não é errado que nós trabalhemos. Nós podemos colaborar com o sustento da nossa casa. Bom seria se nós pudéssemos ficar no nosso lar, cuidar das nossas coisas, cuidar dos nossos filhos, né? Ali ter as nossas atividades separadas e deixar a provisão e o sustento na mão de um homem. Mas infelizmente essa não é mais a configuração da nossa sociedade. Então, já que nós temos que trabalhar, nós podemos usar as habilidades profissionais que Deus nos dá a favor da nossa casa, a favor do sustento, a favor do reino de Deus. Provérbios 31 mostra que a mulher virtuosa tem espaço para desenvolver talentos e habilidades com suas mãos. Então, eu te pergunto aí, qual conhecimento técnico, qual conhecimento que você tem nas suas mãos que talvez você está desperdiçando e não está levando para agregar algo na sua casa ou algo no reino? Porque uma vez que a Bíblia nos estende essa possibilidade de fazer algo útil com as mãos, Deus também vai nos dar talentos que correspondam a isso. Então, o que você tem feito com aquilo que é depositado nas suas mãos, mulher? O que você tem feito com os talentos, com aquilo que você é boa para fazer? Porque é isso que você vai usar para levar sustento para sua casa, para trazer prosperidade para o seu lar e também para agregar no reino de Deus. Deus, ele está nos incentivando a desenvolver aquilo que é colocado nas nossas mãos. Então, que nós venhamos a fazer isso de todo o nosso coração. Eclesiastes 9:10 tem um versículo favorito que fala assim, tudo que sua mão encontrar para fazer, faça com todo o seu coração. Colossenses 3:23 diz, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, será que nós temos talentos desperdiçados? Será que Deus tem colocado habilidades em nossas mãos e nós temos negligenciado essas habilidades? Vale o questionamento e a reflexão. Quero trazer aqui para encerrar 2 mulheres bíblicas que usaram as suas habilidades. Dorcas, lá em Atos 9, do 36 ao 39, a palavra fala que ela ajudava os necessitados, ela fazia roupas, ela era caridosa. Então essa mulher ajudou grandemente o reino com talento. E Ruth, 2, do versículo 2 ao 3, ela trabalhou colhendo espigas e ela levou sustento para um lar com 2 viúvas. Então olha para você ver, nós podemos usar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, habilidades,
para engrandecer o reino, para ajudar o reino, para fazer bem para o reino, como também para sustentar o nosso lar, para trazer essa prosperidade para o nosso lar. Fica o questionamento: Deus tem colocado coisas às suas mãos para você desenvolver? Como é que você tem desenvolvido todo o seu talento? Até mais. Obrigado, Adria. Pessoal, vamos colocar a agenda da igreja para você saber os dias de culto, para você não perder, tá? A agenda da igreja agora, para você saber os dias que nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira, nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade. Se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco, juntos somos mais fortes. Agora que você já sabe a agenda da igreja, fica fácil. Esse mês de março nós comemoramos 15 anos da Igreja Batista, o mês todo, que bênção. Vamos conferir uns takezinhos para você ver aquilo que Deus fez no último domingo aqui. Então, confira aí para você ficar por dentro. Esse homem é rei, tem uma coroa, tem um trono, tem um palácio, tem uma glória, tem status, tem segurança, mas da noite para o dia, ele perdeu tudo. A coroa, não tem mais coroa. O palácio, ele teve que abandonar tudo. O título, que título, irmão? Davi, a única coisa que sobrou para ele, a última casa. Quem aqui já parou na última casa? É o lugar, a última casa é aquele lugar onde você perdeu tudo. A última casa é quando você chega no médico e o médico diz: é câncer. Mas doutor, mas a minha saúde está boa. Eu sei, mas estou vendo umas manchinhas aqui, ó. É a última casa.
A última casa é quando você educa o seu filho na igreja com tanto carinho e você descobre que ele está desviado e você nem sabia disso. A última casa significa quando você está empregado, tem suas contas para pagar e o seu patrão te chama e te despede, e agora você parou na última casa, a sua vida teve um reverso. A última casa é quando o relacionamento termina. A última casa é quando nós paramos no lugar aonde de rei você passa para fugitivo, do palácio você vai morar no deserto. Será que eu estou pregando para alguém aqui que foi parar na última casa ou já viveu na última casa, irmãos? No ano de 2009 eu vivi isso. Parei na última casa, não sabia para onde ir, não sabia se eu voltava para o Divino. O Felipe doente, não sabia o que fazer com o Felipe. Meu ministério de mal a pior. Da noite para o dia, o meu nome foi soprado nesse patrocínio aqui, e eu querendo provar que não era aquilo. Irmãos, na última casa não tem lugar para isso. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos eu quero levantar. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus todo louvor. 15 anos de Batista Ágape. Você que é membro aqui, muito obrigado. Você que já foi membro, não faz mais, meus agradecimentos também pelo tempo que você ficou aqui conosco. E que venham mais 15, 20, 30, até Jesus voltar, nós estaremos aqui pregando o Evangelho. Tem uma palavra de Deus para você, fica aí para você ouvir a mensagem. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Salmo de número 3 diz assim. Davi vai orar ao Senhor, vai louvar ao Senhor nesse salmo, dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos aqueles que se levantam contra mim. São muitos aqueles que dizem: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu és, Senhor, o meu escudo. Tu és a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Eu quero ler só até o verso 3, esse salmo aqui, ele foi escrito por Davi, né? E ele está dizendo algo, deixa eu só ler aqui o verso 8 para você entender também, que vai fazer parte do meu sermão. Do verso 5, melhor dizendo, ele vai dizer assim: eu deito-me e pego no sono, e eu acordo porque o Senhor me sustenta. Esse salmo foi escrito por Davi em um momento muito difícil da vida dele. Eu vou te explicar. Houve um filho de Davi chamado Absalão que se revolta contra ele, se revolta contra o pai, a ponto de se levantar contra ele, e Davi, da noite para o dia, ele vai ser expulso do palácio, ele vai perder o seu trono, vai perder a sua coroa. Ele vai ter que fugir, porque a vontade de Absalão era de matá-lo. Davi, da noite para o dia, de rei, ele se torna fugitivo. Do luxo, ele vai para o lixo. A vida de Davi vai de mal a pior por questão de segundos. E o que nós aprendemos? Isso aqui é uma verdade da vida. A nossa vida também, em frações de segundos, tudo muda. De repente, uma notícia ruim do médico e você percebe que a sua saúde não está boa. De saudável, você passa para enfermo. Uma notícia que chega no celular, você descobre que um ente querido faleceu. Mas você conversou com ele pouco tempo, poucos dias, e ele agora morreu. Aquela pessoa especial se tornou uma saudade. E agora como que a gente vai prosseguir? Uma mensagem, uma conversa com o seu patrão, você agora está desempregado, e agora como quitar as dívidas? Enfim, a vida é assim. A vida muda depois de uma conversa, depois de uma situação, e Davi está vivendo isso. Davi, repito, de uma hora para outra, de rei a fugitivo.
Geralmente, quando nós estamos vivendo dias assim, é natural nós ficarmos abatidos, preocupados, a ansiedade toma conta do nosso coração e a gente fica uma pergunta: o que vai ser daqui para frente? Mas o que eu gosto no verso 5, que Davi vai dizer assim: eu me deito e logo pego no sono. Gente, quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, como pode uma situação dessa? O homem está enfrentando um problema com o seu filho, tá? É um problema com o filho, com alguém do sangue dele. O próprio filho quer matá-lo. Davi perde praticamente tudo e ele diz que deita e pega no sono. Eu enfrento problemas muito menores do que Davi e eu perco o sono. Eu perco o apetite, eu perco a paz. Agora, como que Davi consegue deitar, pegar no sono com um problema desse tamanho? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Hoje é só uma introdução. Davi ele está nos ensinando algo que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 7, se não estiver enganado. Ele vai dizer que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa alma. Existe uma paz de Deus, existe uma paz que vem de Deus, que pode nos dar alegria, que pode nos sustentar em meio às dores. Por que Paulo diz a paz de Deus? Porque no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus vai dizer assim: eu vos dou a minha paz vos dou, vírgula, não vou lá dou como o mundo a dá. Opa, peraí. Jesus está dizendo que ele tem uma paz para nós, mas essa paz é diferente do mundo. Então, vamos fazer uma exegese rápida aqui. Existem dois tipos de paz. Tem a paz que vem do mundo e a paz que Deus pode dar, a paz que só Jesus dá. Qual que é a diferença? A paz do mundo é uma paz, ela depende daquilo que você está vivendo. Ou seja, se nós estamos vivendo um momento bom, um momento de paz, que o momento sem batalha, é natural você ter paz. Agora, a paz que vem de Deus, não. Ela independe disso. Por isso que Paulo diz que a paz de Deus guardará a nossa mente e coração. Sabe o que significa a palavra guardará aqui no grego? Envelopar. Hoje em dia quase não tem carta mais, mas o pessoal da minha época lembra. Você escrevia uma carta e colocava dentro do envelope. E o envelope protegia a carta. E o que Paulo está dizendo? A paz de Deus, ela nos envelopa, ela nos guarda, ela nos protege. Independente daquilo que está acontecendo à nossa volta, existe uma paz que nos guarda. E eu quero liberar essa palavra para você. Há uma paz de Deus para você. Há uma paz que vem do Senhor, há uma paz que vai te guardar, há uma paz que só o Senhor pode dar, há uma paz que o Senhor tem para você, independente das coisas que você está vivendo. Mas na primeira parte dessa palavra, talvez você pergunta: pastor, como que eu posso ter essa paz? Me ajuda aí, porque está difícil, eu quero essa paz de Deus. A primeira coisa que eu tenho para te falar, para nós encerrarmos aqui, como que Davi consegue dormir? Como que Davi consegue ter paz? Eu te falo. Davi entende um princípio que nós precisamos entender. Davi, ao sair do palácio, ele não quer guerra com seu filho. Sabe o que Davi está dizendo, gente? Guarda isso aqui. Davi aprendeu um princípio. Pessoas são mais importantes que coisa. Davi estava dizendo: eu não quero brigar contigo por causa de coroa. Eu não quero brigar com você, Absalão, por causa de trono. Você quer o trono? Eu te dou. Você quer a coroa? Eu te dou. Eu quero paz, meu filho. Eu não quero guerrear com você. Você é sangue do meu sangue. Sabe por que as pessoas hoje não têm essa paz? Porque elas pensam que o título é mais importante, a coroa é mais importante, os dogmas são mais importantes. Não, irmãos, para com isso. Só encontra essa paz verdadeira aqueles que entendem esse princípio. Tem guerras que não vale a pena você lutar. Tem coroas aqui na terra que não adianta você querer lutar. Vai trazer paz, vai trazer confusão. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus foi o próprio rei, mas ele optou por uma coroa de espinhos. O seu trono foi uma cruz.
E às vezes nós queremos tanta coisa, nós enfrentamos familiares, nós enfrentamos amigos, nós enfrentamos tantas pessoas por causa de um trono. E isso está trazendo problema para você. Você quer ter uma paz? Coloque Jesus como o centro da sua vida. Você quer ter uma paz? Esqueça aquilo que você perdeu. Esqueça aquilo que as pessoas estão querendo tirar de você. Alguém te tomou o trono. Alguém roubou alguma coisa que é sua e você está aí sem paz. O conselho que eu te dou é, coloca na mão de Deus. Porque se o trono foi Deus que te deu, o trono vai voltar para você. Não perca a sua paz por causa disso, porque muito mais tem Deus para te dar. Vamos orar? Semana que vem a gente dá sequência a essa palavra. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós e muito obrigado por essa paz. Existe uma paz que só o Senhor pode nos dar. Existe uma paz que só o Senhor tem para aqueles que te servem e te amam. Talvez essa pessoa que me ouve agora está enfrentando tantas batalhas, tantas pelejas, tantas lutas e o desânimo veio, é natural, a crise veio, mas eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor venha guardar essas pessoas. Hoje nós aprendemos que um dos princípios para ter a paz é nós entendermos as prioridades corretas. O Senhor é maior do que tudo e que todos. Aquilo que a gente perdeu, nós colocamos nas suas mãos e sabemos que o Senhor tem mais para nos dar. Essa pessoa que está afastada dos teus evangelhos, do teu evangelho, que ela possa voltar. Essa pessoa que luta contra essa enfermidade, que o Senhor cure. Essa família que está em crise, que o Senhor traga paz. Esse pai de família que está desempregado, que o Senhor abra as portas, ó Deus. Nós queremos declarar aqui neste momento que o Senhor é um Deus que cuida de nós, nós cremos nisso. Eu abençoo cada um que ouviu essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente encerra o nosso programa. Muito obrigado, tá? Pela sua audiência, pela sua participação. Não se esqueça de dar o like, nem de compartilhar. E, permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana. Muito obrigado. Pai do Senhor, com Deus e até a próxima.